quais fósseis de medo sustentam os seus líderes internos e externos? Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Essa frase é de Paulo Freire. Imagine a cena. Um homem das cavernas, Hugues. Hugues descobre que gritando mais alto e batendo com o porrete no chão, os outros trazem para ele os pedaços mais suculentos do mamute. Nasce aí não o poder, mas a autoridade. O poder gera a força de Hugues para caçar. A autoridade foi o teatro que ele criou para continuar usufruindo do poder sem precisar caçar. Essa é a primeira e mais crucial distinção. Poder é a sua capacidade inata de agir, criar, influenciar a própria realidade. É a sua energia vital, o Chi, o fogo interior de que falavam os antigos. É o que você tem quando está sozinho na floresta. A autoridade é um dispositivo social, a permissão delegada ou conquistada para exercer esse poder sobre outras pessoas. É a coroa, o diploma na parede, o título no cartão de visitas, o sou seu pai, dito no tom certo ou errado. A linha é tênue porque nós, seres superbiopsicossociais, internalizamos a autoridade até confundi-la com poder. E é aí que a neuroarqueologia se faz necessária. A escavação. Quem são os fantasmas no trono da tua mente? Vamos pegar a pá? A primeira camada que encontramos é a dos arquétipos, como diria Jung. O pai, o rei, o líder e o sábio. Eles são padrões universais, mas que se enchem do conteúdo da nossa história pessoal. Se o arquétipo do rei em você foi preenchido por um pai autoritário, a tua relação com a própria autoridade será de submissão ou revolta cega. Se foi preenchido por uma figura justa, será de respeito interno. Nise da Silveira, com sua genial delicadeza, nos mostrou que é no contato com essas imagens internas, através da arte e do símbolo, que reorganizamos o psiquismo. Quem é o chefe no seu mundo interno? Um tirano que você obedece? Ou um conselheiro que você ouve? Freire entra com o martelo, a educação bancária, que apenas deposita informações. É um instrumento de manutenção de autoridade. O opressor não precisa mais do porrete, basta controlar a narrativa. A normose é a autoridade internalizada a ponto de virar senso comum. Mas sempre foi assim. É o grito de guerra do inconsciente colonizado. E aqui está a ironia suprema. Nós lutamos ferozmente contra autoridades externas, padrões, governos, patrões, enquanto mantemos um regime ditatorial ainda mais cruel dentro de nossa própria cabeça. O crítico interno, o carrasco das autoexpectativas, o ministro da culpa, é a autoridade autodeclarada contra o poder pessoal genuíno. Aí a gente vê a reconstrução. O sujeito-objeto ao sujeito-sujeito. Nietzsche, com seu martelo filosófico, gritaria: torna-te quem tu és. Isso é, exercite o teu poder criativo, não o poder reativo de apenas combater autoridades. A moral de rebanho, para ele, é a autoridade em seu estado mais virulento. E como sair disso? Deepak Chopra falaria sobre conectar-se com o campo quântico de possibilidades, com o seu self essencial, que está além de todas as autoridades internalizadas. É encontrar a fonte do teu próprio poder, antes de qualquer rótulo ou hierarquia. A terapia nessa visão é um processo de desmonarquização interna. É destronar os fantasmas e restituir o poder à sua verdadeira natureza. É entender, como diriam os estoicos, que o único reino sobre o qual você tem autoridade legítima e total é o da tua própria mente. É perceber que você pode compartilhar memes sobre derrubar o sistema, enquanto o seu sistema interno é uma réplica perfeita daquilo que você critica. A verdadeira revolução começa no reconhecimento dos próprios tiranos internos.
Portanto, a pergunta não é como derrubar a autoridade. A pergunta neuroarqueológica aqui é: que fósseis de medo, que ruínas de discursos alheios sustentam a autoridade que eu concebo aos outros e aqui imponho sobre mim mesmo? Escave. Encontre o menino que acreditou, a criança que acreditou que não era boa o suficiente. A menina que ouviu que lugar de mulher é... O adolescente que foi ridicularizado por ser ousado. Limpe esses artefatos com a compaixão de quem entende que eram estratégias de sobrevivência de um arqueiro mais jovem e assustado. E então, reassuma o trono do seu próprio ser. Não como um ditador, mas como um guardião sábio e amoroso do teu poder inalienável. A autoridade é um jogo social. O poder é a herança biopsíquica. Quem confunde um com o outro vive sob uma constituição escrita por outros, para outros, dentro do próprio território da alma. A jornada não é sobre tomar o poder de alguém, é sobre se lembrar de que você nunca deveria tê-lo entregado. E agora eu quero trazer aqui os 4 cavaleiros do apocalipse psíquico. Enquanto você faz a tua escavação interna, é crucial olhar para o mundo externo e identificar os padrões de autoridades doentias que a sociedade normaliza e até celebra. São os mecanismos de contaminação em massa que infectam o campo coletivo e dificultam o teu trabalho de arqueólogo da alma. Chamemos esses padrões de os 4 cavaleiros do apocalipse psíquico: o autoritarismo, o despotismo, o fanatismo e a competição desigual. Eles são a normose em seu estágio metastático e precisam ser nomeados para serem neutralizados. Vamos lá? O autoritarismo, a paralisia da pergunta. O autoritarismo não é só o general gritando, é o medo internalizado de questionar. É a voz que sussurra: melhor não se meter. Isso não é da sua conta. Só obedeça e não crie problemas. A neuroarqueologia disso vem de onde? Qual artefato mental encontrado? Um fóssil de submissão. A crença cavada desde a infância de que a curiosidade é perigosa e que a transgressão criativa, o fazer diferente, será severamente punida. É a criança que foi calada tantas vezes que internalizou o carrasco. A ironia provocativa. O sujeito que se orgulha de não se meter em política é a vítima perfeita do autoritarismo. Ele acredita que a sua neutralidade protege, quando na verdade é a prova de que o sistema o dominou. Ele não obedece por força, mas por hábito. 2. O despotismo, a patologia do eu sou a lei. Se o autoritarismo paralisa, o despotismo escraviza. É a autoridade que não se contenta em ser obedecida, ela exige uma devoção. Um pai, seja um chefe, um pai ou um líder político, não vê pessoas, vê extensões de sua própria vontade. A neuroarqueologia disso. O artefato aqui é uma ruína de aniquilação do self, do ego. O indivíduo aprende que seu valor está apenas em sua utilidade para o déspota. Suas necessidades, desejos e opiniões são irrelevantes. A personalidade é esvaziada para servir como um vaso à vontade do outro. O sarcasmo responsável. Nas empresas, isso é chamado de cultura de resultados. Nas famílias, respeito aos mais velhos. São os eufemismos que maquiam a violência psíquica. O déspota é um viciado em poder e seus subordinados são seus codependentes. 3. O fanatismo, a prisão da única verdade. O fanatismo é a abdicação final da autoridade interna, é a entrega total da capacidade de pensar e julgar a uma ideologia, líder ou dogma. O fanático não debate, ele recita. Ele não duvida, ele acredita. E o pior, ele exige que você também acredite. A neuroarqueologia diz: encontramos uma camada de concreto cognitivo.
A mente do fanático não é mais um sítio arqueológico, é um estacionamento construído sobre suas próprias ruínas. A escavação foi interrompida para sempre. Toda a complexidade da vida é reduzida a um manual de instruções simplista. Jung alertava sobre o perigo da inflação do ego, quando nos identificamos com um arquétipo poderoso, como o do Salvador ou do guerreiro sagrado. O fanático é possuído por esse arquétipo. Ele não tem uma missão, ele é a missão e aniquila tudo que não se encaixe nela. E o quarto cavaleiro, a competição desigual, a mentira da meritocracia sem base. Esse talvez seja o mais insidioso, porque se disfarça de virtude. É a ideia de que todos partem do mesmo ponto e que o sucesso é apenas fruto do esforço individual. É uma corrida onde alguns competem de Ferrari e outros com os pés amarrados. A neuroarqueologia diz: o artefato é um veneno de autoculpa. Quem não vence na competição desigual internaliza a falha como própria. Se eu me esforcei tanto e não deu certo, o problema deve ser eu. Essa crença é um fóssil plantado pela própria estrutura para manter os privilégios no topo e os oprimidos se culpando pela própria opressão. Na lente de Paulo Freire, a gente enxerga isso como a pedagogia da opressão. E na sua forma mais eficaz, o oprimido introjeta a visão do opressor e, ao invés de questionar a regra do jogo, questiona o seu próprio valor como jogador. Vamos descontaminar? Da normose para a autoria. Identificar esses 4 cavaleiros não é sobre criar uma paranoia coletiva. É sobre desenvolver um sistema imunológico psíquico. É a prática diária de se perguntar: estou obedecendo por medo ou por concordância genuína contra o autoritarismo? Essa pessoa me trata como um ser humano ou como um recurso contra o despotismo? Estou fechando minha mente para evitar a complexidade assustadora da vida? Contra o fanatismo. Estou me comparando com outros sem considerar os pontos de partida radicalmente diferentes? E essa se usa contra a competição desigual. Eliminar esses vírus normóticos não significa eliminar toda a hierarquia ou liderança. Significa substituir autoritarismo baseado no medo e no controle pela autoridade baseada na liderança, competência, no respeito e no serviço. A verdadeira autoridade, como um grande mestre ou um líder inspirador, não suga o seu poder. Ela o inspira a encontrar o seu próprio. Ela não quer seguidores, ela quer parceiros de jornada. A tarefa do escavador agora é, portanto, escavar essas estruturas doentias, tanto na psique coletiva quanto na individual. É entender que o tirano externo só prospera porque encontra eco no tirano interno. A liberdade começa na fronteira da tua própria mente. E quem é senhor de si? É senhor de qualquer jogo, pois sabe que o verdadeiro poder nunca esteve em vencer, mas em escolher com integridade no que vale a pena jogar. Vamos para o exercício? A auditoria da sua autoridade interna. Esse não é um exercício para ser feito com pressa. Reserve 30 minutos de quietude. Pegue um caderno que se torne, que é o nosso caderno da jornada, e a caneta vai ser a tua par. O objetivo aqui é identificar os fantasmas autoritários que habitam na tua psique e auditar a origem da autoridade que você concede ao mundo externo. Nesse momento, a gente vai reservar 30 minutos para isso. Na fase 1, vamos mapear o território. Responda rapidamente, sem julgar, com a primeira coisa que vier à tua mente. Liste 3 fontes de autoridade, pessoas, instituições, normas, que mais influenciam as tuas decisões e emoções atualmente. Pode ser o chefe, a opinião da família, os algoritmos das redes sociais, não importa. Na autoridade interna, descreva em uma palavra a voz que mais fala dentro da sua cabeça. É crítica, é ansiosa, é exigente, é medrosa, é julgadora.
Depois vamos para a escavação das camadas. Aí você vai investir uns 15 minutos mais ou menos no núcleo desse exercício. Agora vamos escavar a cada item da fase 1. Para cada fonte de autoridade externa e interna que você listou, pergunte-se: 1. A fonte é legítima? Essa autoridade se baseia em medo ou em respeito? Compreensão? Obedeço ao meu, por exemplo, obedeço ao meu chefe porque tenho medo de ser demitido ou porque respeito sua competência e alinho com a visão dele? Ela me incentiva a questionar e a crescer ou exige obediência cega? Sinal de autoritarismo, fanatismo versus liderança saudável. Pergunta-chave 2. Qual o artefato mental enterrado? Que crença ou memória antiga sustenta o poder que eu dou a essa autoridade? Use a metáfora arqueológica. O exemplo para a opinião da família. Encontro o artefato de um menino que ouviu você, que ouviu aquela frase, você nunca vai ser bom o suficiente. Por isso busco incessantemente a aprovação deles, mesmo adulto. O exemplo para uma voz crítica interna. Encontro o fóssil de um professor que me humilhou na frente da turma. Internalizei a voz dele e agora faço o trabalho dele por ele. Pergunta-chave número 3. Isso serve ao meu poder ou ao poder alheio? A obediência a essa autoridade expande ou diminui minha sensação de liberdade, criatividade e paz interior? Isso é sinal de despotismo internalizado, tá, gente? Estou me colocando em uma competição desigual comigo mesmo, me comparando com um padrão impossível? Vamos para a fase 3, a reconstrução do significado. Você vai investir uns 10 minutos nessa fase. Vamos lá. Você não é um arqueólogo passivo, você é o curador do teu próprio museu. E agora vai ressignificar os artefatos encontrados. Escolha um dos fantasmas que você escavou, aquele que mais te incomoda. Escreva uma nota de curadoria para esse artefato. Isso é uma declaração de ressignificação. O modelo é: eu reconheço que a crença tal, por exemplo, de que eu preciso ser perfeito para ser amado, era uma estratégia de sobrevivência de uma versão mais jovem de mim. Hoje, como adulto, eu entendo que posso trocar essa crença por nomeie, por exemplo, fazer o meu melhor com compaixão pelos meus erros é mais do que suficiente. Portanto, eu retiro o poder que concedia a, seja qual for a autoridade, nomeie quem era, e reassumo a autoridade sobre a minha própria vida. Faça isso como um mantra. Para finalizar, um toque de ironia terapêutica. Uma tarefa bônus, opcional, mas muito poderosa. Na próxima vez que você se pegar obedecendo cegamente a uma regra interna ou externa, faça a pergunta mais subversiva de todas: quem se beneficia com a minha obediência? Se a resposta for só o meu medo, é hora de desafiar essa regra. Se a resposta for alguém que quer me controlar, é hora de questionar a estrutura. Se a resposta for o bem-estar coletivo e o meu crescimento genuíno, então você encontrou uma autoridade saudável. A prática constante dessa auditoria é o que transforma um súdito da normose em um governante do seu próprio reino interno. A escavação é contínua, mas cada camada revelada é um tesouro de liberdade recuperada. Quem audita seus próprios fantasmas descobre que o trono sempre esteve vazio à sua espera.